Aê, perdeu, mané, perdeu! Bancos já estão aplicando a lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, que foi a loucura. Este é o momento das coisas voltarem ao normal. Pensem bem quando Moraes assinar uma decisão agora, que ele vai dobrar a aposta. Todos nós sabemos. Vocês, pensem bem em seguir essa decisão. Chikine pede anulação de decisões de Moraes e chama sanções dos Estados Unidos de morte econômica. É isso mesmo. O advogado criminalista Jeffrey Chikine defendeu nesta terça a anulação de todas as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nos processos relacionados aos atos do 8 de janeiro de 2023. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, em entrevista ao programa Faroeste Brasileira, Chikine afirmou que as condenações aplicadas pelo STF carecem de base jurídica e classificou as penas, que chegam a 17 anos de prisão, como desproporcionais e políticas. E o governo Trump tem plano de sanções graduais contra autoridades do Brasil. É isso mesmo, as medidas devem ser adotadas de forma gradual contra os ministros do STF que votaram a favor no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos planeja impor lei Magnitsky a outros ministros do STF, que votaram a favor do processo contra o ex-presidente Bolsonaro, segundo a apuração de Lorival Santana, analista internacional da CNN Brasil. O governo dos Estados Unidos aplicou na quarta-feira a legislação contra Alexandre de Moraes, ministro do STF. A lei é usada para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos. O analista disse que, segundo o mesmo plano, vistos que já existem podem ser revogados e brasileiros podem ter que pagar até $500 para tirar novamente o documento. Santana também afirmou que as tarifas impostas por Trump são uma forma do presidente dos Estados Unidos impor a própria vontade. O que o governo americano quer é demonstrar que tem muita munição e que essa munição vai sendo empregada gradualmente a partir de cada resposta do governo brasileiro, destacou. Já o STF pretende antecipar o julgamento de Bolsonaro depois das sanções contra Moraes como uma forma de retaliação. Ministros veem pressão de Trump como chantagem e cogitam concluir o processo até o fim de agosto. Aê, perdeu, mané, perdeu! Bancos já estão aplicando a lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, que foi a loucura. Eu vou te mostrar a repercussão da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes em 3 pontos. Primeiro, vou te mostrar como que os bancos brasileiros já correram para aplicar a lei Magnitsky contra o ministro. Segundo, eu vou te mostrar como que a situação dele pode e ainda vai piorar, e muito. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar uma imagem inacreditável de como que o Alexandre de Moraes reagiu ontem ao ser sancionado por essa lei. E eu já te dou um spoiler, olha, enlouqueceu é pouco para descrever o que eu vou te mostrar. Bora então aqui para o primeiro ponto com essa matéria que saiu no Estadão. Olha aí comigo. Bancos acionam departamentos jurídicos e dizem que toda transação em dólar estará proibida para Moraes. Pois é, para o ministro Alexandre de Moraes não teve nem 24 horas, nem 48 horas, nem 72, foi imediato. E aí você pode me perguntar, ué, Deltan, mas é só isso aí? Só vão impedir o ministro de comprar e vender dólares? Não. Leia aqui comigo que é bem pior do que isso. A certeza inicial é de que vai afetar qualquer transação que envolva câmbio no Brasil. Há operações, contudo, que mesmo feitas em uma outra moeda, em algum momento são liquidadas em dólar. No momento em que ocorre essa conversão, seriam bloqueadas. Isso afeta, por exemplo, compras com cartão de crédito e com cartão de débito do ministro, ou seja, tudo que passe pelo dólar. Gente, vocês conseguem imaginar o ministro Alexandre de Moraes hoje, indo lá hoje comprar um pão de queijo, um cafezinho na padaria, colocando lá o seu cartão na maquininha e aí aparecendo a mensagem, transação não autorizada? Pois é, essa é a nova realidade do ministro. Cartões de crédito com bandeira Visa e Mastercard, cancelados. Serviços de streaming como Netflix, HBO Max, o Prime Video, cancelados. Compras na Amazon, canceladas.
Serviços de e-mail cancelados. Ouvi uma musiquinha no Spotify? Cancelado. Tudo que você conseguir imaginar que seja provido por uma empresa americana ou que tenha negócios com os Estados Unidos vai cancelar todos os relacionamentos com Alexandre de Moraes. A vida financeira do ministro vai simplesmente se tornar inviável. E mesmo que os bancos brasileiros, como Caixa, Banco do Brasil, insistam em manter as contas de Moraes, até eles podem entrar na roda e serem punidos pelos Estados Unidos. Olha o que contou aqui a coluna do Lauro Jardim. Com operações relevantes nos Estados Unidos, o Banco do Brasil poderia estar sujeito à Lei Magnitsky, a legislação americana que impõe sanções a estrangeiros acusados de violar direitos humanos. O receio é que, caso o Departamento de Estado acione o mecanismo contra Moraes, o Banco do Brasil precise cumprir as sanções e congelar eventuais contas ligadas ao ministro. Um cenário politicamente explosivo, e que aconteceu, porque as sanções foram aplicadas. Aqui ele estava escrevendo antes de serem aplicadas. Então, um cenário politicamente explosivo. Um banco público sancionando um ministro do STF não é algo trivial. Nesse dilema, duas alternativas surgem no horizonte. O Banco do Brasil enfrenta o risco de descumprir leis internacionais ou seria obrigado a encerrar suas operações nos Estados Unidos para evitar retaliações. Mas me parece que isso aí não é uma solução não, viu? Porque mesmo encerrando operações dos Estados Unidos, ainda vai precisar de relações com os bancos americanos, fazer contrato de câmbio, fazer remessas internacionais, compensações. Parece aquela situação para o Banco do Brasil de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora bora aqui para o segundo ponto que eu vou te mostrar como que a situação de Moraes pode piorar e muito com uma matéria aqui da CNN Internacional do inglês, que está traduzido aqui para o português pelo Google, e que mostra o que aconteceu com a Carrie Lam, chefe do executivo de Hong Kong. Olha aqui. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, está sendo paga em dinheiro efetivo, gente, dinheiro vivo, porque os bancos não querem lidar com ela. Preste atenção nisso. As sanções dos Estados Unidos afastaram a chefe do executivo de Hong Kong, a Carrie Lam, do sistema bancário global, diz a controversa líder política, forçando-a a acumular dinheiro em espécie. Lam disse na sexta-feira a uma emissora de TV local em Hong Kong que não consegue acessar serviços bancários desde que os Estados Unidos bloquearam pessoas e empresas americanas de fazer negócios com ela em agosto. O governo americano tomou medidas em resposta à imposição pela China de uma lei abrangente de segurança nacional à cidade. As restrições também impedem que a Lam mantenha quaisquer ativos baseados nos Estados Unidos. Aspas dela, presta atenção. Isso aqui pode ser aspas do Moraes daqui a alguns dias. Olha as aspas dela. Estou usando o dinheiro todos os dias para tudo, disse Lam ao Hong Kong International Business Channel na sexta-feira. Tenho muito dinheiro em casa. O governo está me pagando o salário com dinheiro porque eu não tenho conta bancária. A revelação de Lam demonstra o quanto que ela ficou paralisada pelas restrições. Em agosto, ela disse à emissora estatal chinesa CGTN que não visitava os Estados Unidos há anos e que as sanções eram realmente sem sentido. Que desespero, hein, gente? Vocês conseguem imaginar como que é viver assim? Essa é a nova vida do ministro Alexandre de Moraes. E pode ser dos demais ministros do Supremo também, se eles continuarem nessa escalada, se eles continuarem a apoiar os abusos de Alexandre de Moraes, como o governo americano já informou pela imprensa. Mas bora agora para o terceiro ponto, que eu vou te mostrar como que o Moraes está reagindo a isso tudo. Olha que loucura! Ontem, no dia em que ele foi sancionado, para passar aí uma imagem de normalidade, de naturalidade, de que tá tudo bem, o ministro Alexandre de Moraes resolveu ir ao jogo do Corinthians com o Palmeiras em São Paulo. E vejam só como que o ministro tá bem, tá tranquilo e zero preocupado com as sanções. Olha aí, ó. Olha a imagem que pegaram dele. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, gente. Obrigado por lei a guardar decoro. E dando dedo para a torcida do próprio time dele. Ele está no estádio do Corinthians, torcida única. E ele está dando dedo para a própria torcida, para essas pessoas. Um ministro do Supremo. Agora o comentário eu deixo com vocês. O livro mais lido no mundo sobre estratégia de guerra foi escrito por... Tem uma frase que ficou muito famosa, é muito repetida por líderes mundiais e por generais. Pareça fraco quando você estiver forte e forte quando você estiver fraco. Tá, e por que eu estou falando isso?
Ontem, Alexandre de Moraes recebeu a Magnitsky. E agora ele não poderá ter acesso a cartão de crédito, contas bancárias e vários outros serviços de empresas nos Estados Unidos, assim como sua esposa e o escritório de advocacia dela, e a vida dele vai ficar muito difícil. Neste momento, ele estava fraco, então ele sentiu a necessidade de mostrar força. Ele acreditou que se ele fosse em um ambiente público, numa multidão, ele seria ovacionado, porque essa foi a percepção que ele teve dentro da bolha. Lembre-se, essas pessoas, ministros do STF, eles reduziram a sua existência a uma bolha de puxa-sacos e se alimentam apenas de jornalistas da Rede Globo, como Danielas Limas, Miriam Leitão e Cantanhede. Então, dentro da bolha, eles acreditam que eles são celebrados pelo mundo inteiro, que o mundo os ama como os verdadeiros salvadores da democracia e do Estado democrático de direito. Então, o que ele pensou? Eu vou a um ambiente onde tem muitas pessoas, que era o jogo do Corinthians. Ele é um torcedor do Corinthians, então ele falou, eu vou ao estádio, porque lá eu tenho certeza que eu serei celebrado. É um ato político, né? Políticos costumam fazer isso quando a pressão sobre eles é muito grande ou quando eles tentam, de alguma forma, destruir esses políticos, eles vão às ruas para mostrar força. Lula não faz isso porque não tem ninguém que o apoia nas ruas. Bolsonaro faz isso e ele coloca milhares, dezenas de milhares de pessoas para celebrá-lo. Então Moraes teve essa ideia, vou ao estádio. E ele vai ao estádio, vai no camarote. Repare, ele faz questão de ficar em pé ali na beirada da sacada para ser visto. Ele queria ser visto, ele queria que as pessoas o celebrassem. Está o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no centro das sanções aí impostas pelo governo norte-americano, né? O ministro foi sancionado hoje com a lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui, inclusive, desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. O ministro está aqui assistindo a Corinthians e Palmeiras. Bom, só que parece que não deu muito certo. Eu vou te mostrar por que não deu muito certo. Isso aqui é um exemplo do momento que ele estava lá. Um dos torcedores, um dos presentes ali, viu que o Alexandre de Moraes estava no camarote e gravou esse vídeo. Aí, Alexandre, se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Esse cara é corajoso, né? Com certeza Alexandre de Moraes vai abrir um inquérito, colocar o nome dele lá dentro, né? Como vítima, como investigador, como juiz, tal. Só que parece que Alexandre de Moraes chega no estádio com aquela expectativa de ser celebrado. E aí ele percebe que a realidade não é a mesma dentro da sua bolha impermeável. E as pessoas começam a vaiar Alexandre de Moraes. Uma multidão começa a vaiar Alexandre de Moraes, como esse cara gravou. A reação do nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, neste momento, foi essa aqui, ó. Essa foi a reação do Alexandre de Moraes. O homem que salvou a democracia do Brasil. O verdadeiro ditador do nosso país. Agora imagine se fosse Bolsonaro fazendo isso. Imagine se fosse Bolsonaro em um estádio levantando o dedo do meio para a população em geral, para todos que estavam ali. Temos que admitir, Alexandre de Moraes tem liberdade de expressão. Mas Moraes, liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. Imagine se todas as pessoas que estavam ali sendo agredidas por esse dedo do meio, esse ato obsceno, se elas entrassem na justiça contra o senhor. Porque isso foi uma agressão. De acordo com a sua própria visão de mundo, não é minha interpretação, e eu discordo, inclusive, mas de acordo com a sua própria visão de mundo, e votos, e perseguição, inquéritos ilegais, ao fazer isso, você está agredindo ali milhares de pessoas. E se essas milhares de pessoas se sentissem ofendidas o bastante, agredidas, e entrassem contra o senhor na justiça? Foi tão ridículo que saiu até mesmo no Estadão. Olha a situação que o Brasil se encontra agora. Nós temos um ministro do STF que vai a um ambiente lotado de pessoas para dar o dedo do meio para aqueles que o vaiaram.
Eu lembro de um voto do Alexandre de Moraes, onde ele dizia: se você não quer ser criticado, não entre na vida pública. Como ele tem agido como um político nos últimos 6 anos, mais do que como um técnico legal da Constituição, então ele está agora sofrendo consequências políticas da rejeição. Pergunta é: ele vai colocar todos que o vaiaram em algum inquérito, mandar a Polícia Federal na casa dessas pessoas, ou essas pessoas têm também o direito de processá-lo, pedir uma indenização por ele ter agredido essas pessoas com esse dedo do meio? Esse aqui, ó, é o ministro da Suprema Corte Brasileira que acabou com a democracia no Brasil. E essa é a reação que ele faz quando as pessoas demonstram a rejeição, a indignação por estarem vendo a nossa democracia ser corrompida. Primeiro, vamos analisar o que aconteceu. A sanção dos Estados Unidos iguala Moraes a xerife do Talibã e líder de gangue haitiana. Imagine explicar isso para a comunidade jurídica internacional. Tentar convencer o mundo de que você está na mesma lista das pessoas mais podres, mais sanguinárias, mais doentias do mundo, porque você é um grande defensor da democracia. Só que não acabou por aí. Este é só o começo. E eu digo isso porque a própria imprensa já sabe. Vamos lá. O Marco Rubio publicou isso aqui recentemente. Olha a tradução. O presidente, né, e o Tesouro americano sancionaram o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal no âmbito do programa de sanções global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus patriotas. Vou desligar aqui. As togas judiciais não podem protegê-los. Eu quero que você preste atenção. As togas judiciais não podem protegê-los. Isso aqui é um aviso explícito para os outros ministros da Suprema Corte. E não só para eles, para o PGR, para os delegados da Polícia Federal, não? Para os agentes da Polícia Federal que fabricam evidências, que vão lá nos Estados Unidos para forjar uma prova para prender uma pessoa inocente durante 6 meses, incluindo 10 dias numa solitária, o que também é uma violação dos direitos humanos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tem muita coisa ainda por vir. Itaína Falcão, o que as fontes disseram a mim e a Jussara Soares? Que se não houver nenhum esforço da Suprema Corte em diminuir as punições aos bolsonaristas, no caso a Jair Bolsonaro, poderá haver novas sanções. Essas novas sanções contra ministros, familiares e auxiliares. E aí os bolsonaristas com quem nós conversamos... Quando ele fala auxiliares, é a Gestapo da Polícia Federal. É aquele pessoal da Polícia Federal que acha que se eles servirem a essa ditadura do Moraes, eles terão ascensão dentro da corporação, da majestosa Polícia Federal. Pois essas pessoas também entraram na lupa. Cita uma medida que pode ser tomada nos próximos dias. Essa medida é o seguinte: o impedimento de prestação de serviços à Suprema Corte, proibindo, por exemplo, que empresas como Microsoft e Amazon prestem serviços à Suprema Corte brasileira, tirando, portanto, o site do Supremo Tribunal Federal do ar, impossibilitando também o uso de plataformas de processos eletrônicos e sessões via Zoom, ou seja, inviabilizando o trabalho do Supremo Tribunal Federal, paralisando completamente. O que eles dizem, essas fontes com quem eu e a Jussara Soares conversamos? Que isso foi somente uma amostra do que o Departamento de Tesouro e a Casa Branca podem fazer, exatamente na linha do que o Lorival Santana trouxe. Há uma série de cartas na mesa de Donald Trump e ele pode pinçá-las e colocar em vigor dependendo do julgamento de Jair Bolsonaro. Então, se continuarem com a perseguição, buscas e prisões, buscas ilegais, prisões, censura, derrubada de perfis, o que está na mesa, basicamente, não tem nem palavras para explicar, mas se o STF não pode ter acesso a Microsoft, Google, Amazon, o STF acaba, não tem site, não tem sistema, não tem como eles funcionarem. O STF não é o STL, né? O Supremo Tribunal do Lula. Isso foi só uma amostra. Aí tem um outro detalhe que eu quero trazer para a mesa. Esta sanção está vindo apenas dos Estados Unidos. Agora vamos ver como é que estão as coisas na Europa. Esse aqui é o... Vou baixar aqui para você ver. Esse aqui é o Dominik Tarzinski. Ele é Tarzinski, né? Ele é um deputado
do Parlamento Europeu, e ele publicou isso aqui agorinha, que eu quero mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada. Hoje, juntamente com outros 15 deputados do Parlamento Europeu, enviei uma carta a Kaja Kallas, alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, instando-a a recomendar que o Conselho imponha sanções específicas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e seus aliados na Corte, por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judicial brasileiro como uma arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Elogiamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelamos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente. Então presta atenção. Como vocês sabem, recentemente houve uma eleição para o Parlamento Europeu e esse é o Parlamento Europeu mais à direita de que se tem notícia. Porque a Europa está de saco cheio da esquerda, então eles elegeram um Parlamento Europeu com uma maciça presença da direita. E um desses deputados da direita, que é um que tem grande influência, um excelente articulador, acaba de apresentar um documento com outros 15 membros, são 16 no total, para também que Alexandre de Moraes seja sancionado na Europa. Agora você imagine essa situação. Estados Unidos e União Europeia. As duas maiores forças do mundo estão trabalhando para sancionar Alexandre de Moraes. Só que o que acontece? Por enquanto, na Europa, eles estão indo apenas para Alexandre de Moraes. Se outros ministros decidem seguir aquela máxima, né, de ninguém solta a mão de ninguém, e continuarem com o que eles estão fazendo no Brasil, a levar o Brasil cada vez mais para uma ditadura, então esses ministros seriam inclusos também nessa questão da Europa. O Gilmar Mendes, ele tem mais vida em Portugal que no Brasil. Barroso adora ir para a Europa. Ele sempre teremos Paris. Não sei se sempre terão Paris. Este é o momento das coisas voltarem ao normal. Que a oposição possa ser oposição, que nós possamos falar livremente, que a política arranque os grilhões do STF, do judiciário, dessa ditadura, para que a política possa acontecer naturalmente. Ou eles podem escolher dobrar a aposta, o que é muito possível, e ao dobrar a aposta, estariam comprando briga com um sistema que é simplesmente imbatível. Aí nós veríamos a União Europeia, OTAN, Estados Unidos, todos contra não só ministros do STF, mas membros do governo do PT, delegados da Polícia Federal, aquela Gestapo da Polícia Federal que acata ordens gritantemente ilegais, aquelas pessoas que sabem que estão indo fazer busca e apreensão na casa de alguém por perseguição política, mas o fazem mesmo assim. Pensem bem quando Moraes assinar uma decisão agora, que ele vai dobrar a aposta. Todos nós sabemos. Vocês, pensem bem em seguir essa decisão. O mundo não quer mais uma ditadura. Então eu termino o vídeo por aqui. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.